Rafael Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, bem-vindos ao 31º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui gravando mais uma vez a partir do aprazível bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro. Quem vos fala é Rafael Borges e o episódio de hoje é realmente muito interessante. É um episódio que, ainda comentava aqui ainda há pouco com o Léo, tá um pouco fora aí dos nossos padrões, porque a pessoa que está aqui honrando a nossa bancada, Hernani Hefner, ele não é propriamente alguém da área jurídica. É um cineasta, alguém com formação em comunicação social, e que vai aqui conversar com a gente sobre aspectos, sobre questões que dizem respeito ao objeto do nosso podcast, né? Qual seja o debate, a reflexão sobre política criminal, sobre direito penal, sobre segurança pública, só que não a partir de um olhar propriamente jurídico, mas sim a partir de um olhar, digamos assim, cinematográfico, um olhar artístico, um olhar estético. E o propósito do episódio de hoje é justamente esse, é falar um pouco sobre essas interseções entre arte cinematográfica, televisiva, enfim, as séries e a política criminal, né? Como que essas coisas estão interligadas. Esse é um tema que me intriga muito, eu como grande e frequente aí, espectador de séries e de filmes, isso é uma coisa que sempre me intrigou, essa relação. E eu queria muito trazer alguém aqui que entendesse do assunto para que a gente pudesse destrinchar isso. Achei essa pessoa com a ajuda do Léo e o Hernani está aqui para ajudar a gente nessa reflexão. Bom, só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, em praticamente todas as plataformas de áudio, né? iOS, SoundCloud, Spotify. Temos também lá um canalzinho no YouTube que não tem o vídeo do nosso episódio, mas tem todo o som aqui que a gente produz. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que não faltam canais, ferramentas e, enfim, caminhos aí para que a nossa audiência qualificada entre em contato com este podcast. E como vocês sabem, esse podcast gosta muito de receber feedbacks da sua audiência qualificada. Ninguém fica sem resposta, a gente fica sempre aí entrando em contato e, enfim, enriquecendo aqui as nossas reflexões, os nossos debates a partir das questões que vocês trazem pra gente. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz e vou dar início imediato ao 31º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje virá no formato de um bate-papo com o querido Hernani Hefner. Voltando. Então, Hernani, queria, antes de mais nada, agradecer muito a presença de você aqui hoje, quer dizer, o fato de você ter aceitado esse convite, que foi intermediado pelo nosso amigo em comum, Léo Artúrios. Eu estou muito satisfeito de ter aqui. Falava, né, que você, na verdade, é a segunda pessoa que comparece a essa bancada e que não tem ligação, assim, absolutamente estreita com o mundo jurídico, né? Tivemos aqui há alguns meses atrás o teólogo Ricardo Lengruber, falando sobre política criminal e segurança pública, sob uma perspectiva teológica, e temos você aqui hoje para enriquecer esse nosso debate fora do mundo jurídico, mas olhando para a questão criminal, para a questão da política criminal, para a questão da segurança pública, que é a razão de ser desse podcast. Então eu queria agradecer muito, dizer que essa é uma oportunidade muito interessante para a gente estar, enfim, enriquecendo esse debate que esse podcast toca. Obrigado de verdade. E queria te passar a palavra pedindo para você fazer uma breve apresentação sua para a nossa audiência qualificada. Bom, obrigado, Rafael. Bom, eu trabalho, no fundo, com cinema, mais especificamente com preservação audiovisual, trabalho na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e, paralelamente, sempre dei aula de História do Cinema brasileiro, em várias universidades, vários cursos livres. Atualmente ministro essas disciplinas na Academia Internacional de Cinema. Hernani,
Eu vou colocar algumas coisas aqui para você que vêm da percepção de uma pessoa absolutamente leiga em matéria de cinema, de séries, de televisão, alguém que só tem contato com essa produção na perspectiva de ter momentos de lazer. Então, eu peço desculpa se eu falar alguma besteira. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente assim, quer dizer, me parece muito claro essa interseção, né? Principalmente na produção audiovisual brasileira, embora eu não queira me ater a ela, eu queira falar também sobre a produção audiovisual de fora do Brasil, mas com relação à produção audiovisual brasileira, me parece que existe uma interseção muito clara entre essa realidade social do nosso país, tão marcada, tão atravessada pela questão criminal, e a produção artística. Né? Essa é uma percepção correta? Quer dizer, você podia falar um pouco para a gente, se quiser, e fica absolutamente à vontade, se quiser voltar um pouco no tempo, assim, eu vou adorar ter uma coisa bem contextualizada sobre isso. Sim, procede. Eu diria que, digamos, essa relação se estabelece a partir de meados do século XIX, quando, sobretudo no Ocidente, você vai constituir um espaço social muito definido, que é a grande cidade, que é a urbis, que é o centro urbano dilatado. Você não tem mais ali 10 mil, 15 mil, 50 mil pessoas, você tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Aqui já no início do século XXI você tem cidades com 22, 23, 24 milhões de pessoas. E esse processo de instituição da grande cidade contemporânea e de, digamos assim, alargamento desse espaço ao longo dos últimos 150 anos, vai trazer à tona uma questão específica, que é o fato de que você tinha, até o início do século XIX, um mundo rural. Eu te diria que 95% das pessoas moravam no campo, e com o processo de industrialização, com o processo de aburguesamento da vida cotidiana, com a instituição da grande cidade como espaço de vida privilegiado do mundo contemporâneo vindo ali daquela época, você vai ter uma migração muito grande do campo para a cidade, você vai ter a formação das grandes periferias e você vai ter, digamos assim, o advento de um fenômeno social que é a violência urbana, traduzido sob a forma de uma criminalidade desta ou daquela natureza, mais roubos, mais furtos, mais isso, mais aquilo, e eventualmente a partir de um certo momento um enfrentamento entre parte dessa população e, sobretudo, os aparelhos do Estado, em particular o aparelho policial, que vai significar, digamos, um processo de repressão, às vezes, muito forte, digamos assim, dessa vivência nas periferias, dependendo aí de como essa periferia se organiza. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, ela é misturada com a cidade, entre aspas, propriamente dita. A gente tem essa divisão morro-asfalto, mas tem morro por tudo quanto é lado da cidade. Tem cidades como São Paulo ou Paris, onde, na verdade, a periferia é muito longe de um centro, tá? É muito distante. Você praticamente não vê essa periferia, inclusive, eventualmente, não vê essa periferia retratada no cinema, na televisão, etc. Enfim, você tem aí um processo histórico que vai se configurando muito fortemente a partir de meados do século XIX e que ganha, digamos assim, uma percepção simbólica muito negativa. Tem um marco para isso, que é um livro do Eugène Sue, chamado Os Mistérios de Paris, e que traduz a ideia de que, se você se interessa por esse mundo novo que está se formando, isso tem um preço, e esse preço pode ser sua vida. Quer dizer, essa periferia ela pode trazer novidades, mas ela também pode trazer a violência e a morte, e aí se criou um medo desse universo novo, e esse medo se traduz por, digamos assim, uma construção crescente de aparatos de proteção que vão chegar, inclusive, aqui já no final do século XX, início do século XXI, na ideia de muros, cercas, grades, enfim, câmaras de segurança, enfim, todo um aparato de proteção que faz com que, na verdade, você separe parte da população do resto. Em termos de cinema, o cinema herda essa preocupação. Em termos de cinema brasileiro, isso emerge junto com uma literatura que começa a perceber que uma cidade como o Rio de Janeiro está ganhando as mesmas configurações que uma cidade como Paris já tinha àquela altura. Nós temos um equivalente do Eugène Sue aqui na literatura carioca, que é o famoso João do Rio, né? E que é aquele
escritor, autor, jornalista que faz essas incursões a esse mundo novo, a esse mundo perigoso, e traz de lá os relatos sobre o que é, por exemplo, as casas de ópio chinesas, sobre o que é os centros, os terreiros de candomblé, sobre o que é as rodas de capoeira, sobre o que é um mundo supostamente violento que já estaria se formando ali e que é traduzido sob a forma da violência e do crime. É curioso que, quando se pensa em cinema brasileiro, a relação entre crime e cinema ela é direta. O cinema brasileiro ele acontece de fato, ou seja, ele vira um fato cultural significativo para a população, quando, muito prosaicamente, muito quase que por acaso, o Pascoal Segreto, que é o nosso primeiro produtor cinematográfico, como trouxe o cinema para o Brasil, ele realiza um filme de atualidade. O que é um filme de atualidade? É como se fosse uma reportagem, como se fosse um cinejornal. Ele vai fazer uma pequena matéria só para, digamos assim, divulgar um acontecimento. Ele faz uma atualidade chamada Roca, Carleto e Pegato na Casa de Detenção. O que é esse filminho que foi exibido entre sessões teatrais em 1906, ali na Praça Tiradentes, e que era um filminho que mostrava 3 assassinos presos na Casa de Detenção, quer dizer, no presídio da época, e que tinham despertado a curiosidade da população por causa da monstruosidade do crime que eles tinham cometido. Eles tinham assaltado um casal na Rua Buenos Aires e acabaram matando esse casal. De uma hora para outra, sem ninguém esperar, esse filme que passaria, digamos assim, desapercebido normalmente, ele atrai uma atenção tal da população que o próprio Pascoal Segreto suspende os espetáculos teatrais e passa a exibir o filme continuamente na sua sala. E todo mundo vai ali para ver uma coisa que tinha 5 minutos de duração. Todo mundo vai ali ver o quê? Ver o rosto dos assassinos. Então, é a primeira vez que uma cidade como o Rio de Janeiro, onde a imprensa ainda não publicava de forma regular fotografias, por exemplo, é a primeira vez que a população vai ver o rosto da violência. E isso tem um tal impacto naquele momento que isso gera o interesse de vários produtores novos em fazer filmes sobre crimes. Vai ter Crime da Mala, vai ter Drama de Sangue na Tijuca e vai ter uma ficcionalização da história do Roca, Carleto e Pegato, chamado Os Estranguladores, que é lançado 2 anos depois, em 1908, e que vai ser o primeiro grande sucesso da história do cinema brasileiro. Os historiadores desse cinema costumam dizer que se cria aí uma tradição, que é do cinema brasileiro examinar a violência, examinar o crime, examinar esse fenômeno da violência urbana como um eixo maior de relação dele com o público brasileiro, com o público de cinema existente no Brasil. E, de fato, você vai encontrar filmes dessa natureza lá em 1908, 9, 10, depois lá 20, 25, 30, depois lá nos anos 50. E já nos anos 50 eu te diria que surge aí uma novidade, porque se os filmes mais antigos, eles de alguma maneira capturam a presença do fenômeno da violência urbana, no fundo no Brasil e no mundo, ali nos anos 50 você começa a reconhecer que o bandido, entre aspas, ele é um sujeito social, ele tem face humana, ele tem uma razão, e ele é um agente que interage com o resto do corpo social. Ele não é simplesmente o mal encarnado, ele não é simplesmente uma figura mefistofélica, não é nada disso. Ele é um sujeito como outro qualquer, como nós, e que está ali vivendo esse processo. No Brasil tem as características da migração do campo para a cidade, tem as características de um país que foi escravocrata durante 400 anos e, enfim, simplesmente libertou, entre aspas, essas pessoas sem lhes dar nenhum tipo de suporte para a vida social. Enfim, tem ali uma série de ingredientes que fazem com que, a partir dos anos 50, você pare e reconheça a existência dessas pessoas e tente compreender o drama delas. Então você vai ter filmes como Maior que o Ódio, do José Carlos Bulli, filmes como Na Senda do Crime, e, de alguma maneira, isso se cristaliza num filme que é, digamos, o divisor de águas entre o cinema brasileiro antigo e o moderno, que é o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos. Um filme sobre a favela, sobre os moradores da favela, sobre as transações que ocorrem dentro da favela, inclusive essa dimensão criminal mais típica, mas também outras, como, por exemplo, você percorrer a favela e cobrar uma taxa para ter luz elétrica.
hoje eventualmente para ter gás ou para ter TV a cabo, isso é muito antigo, isso está lá no filme do Nelson. O filme do Nelson seguinte, O Rio Zona Norte, vai falar sobre um outro tipo de crime, em que, por exemplo, figuras que fazem a intermediação entre o universo do morro e o universo da indústria cultural vão lá e se apropriam dos sambas sem que deem créditos, sem que paguem, sem que, na verdade, reconheçam essa criação popular como uma criação maior. Exploram de forma indevida, de forma criminosa e, de alguma maneira, escondem a verdadeira origem, por exemplo, de um universo cultural e artístico extraordinário, que é o samba. Então, de alguma maneira ali, começa a se discutir o que é crime, quem é o verdadeiro criminoso, como é que esse processo se apresenta dentro da sociedade, como ele é complexo, né? E você vai, de alguma maneira, mudar ali a percepção de que seja simplesmente um acontecimento policial qualquer. Não é um acontecimento policial qualquer, é, na verdade, um processo sociocultural extremamente complexo e que só vai fazer crescer. Já nos anos 60, alguns filmes como O Massacre no Supermercado, que é baseado num assalto a um supermercado no Leblon, e que, digamos assim, teve uma repercussão muito grande, sobretudo porque a televisão agora já está muito presente no cotidiano das pessoas. Esse é um filme que se apresenta de uma forma inusitada como extremamente violento, ou seja, como extremamente violento do ponto de vista dramático, tá? Seja pelos diálogos, seja pelo som, sobretudo tiros e explosões, seja por uma montagem mais taquicárdica, de ritmo mais rápido, mais, digamos assim, alucinada, né? É como se o crime estivesse beirando aí já alguma coisa que você não pode mais controlar. E isso significa, na verdade, um acirramento dos processos, digamos assim, de vivência social e da violência em meio a elas, aí essa altura. Dando mais um salto, você vai chegar, finalmente, talvez na configuração atual, quando o crime é associado no Rio de Janeiro muito ao tráfico, tá? E talvez o filme que tenha cristalizado essa imagem tenha sido o famoso Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, e que é um filme que tenta historiar esse processo. Esse filme é muito curioso nesse sentido, porque ele vai dos anos 60 aos anos 80, e ele toma a Cidade de Deus como um paraíso edênico no início, toma o crime inicial como alguma coisa de mera sobrevivência, de pessoas que, na verdade, não têm uma índole, digamos assim, voltada para o mal, voltada para a violência, como, digamos assim, uma perversidade ou algo do gênero. Isso passa por um novo momento dos anos 70, quando uma certa, digamos assim, vivência está se configurando e as pessoas estão tentando escapar dela, sobretudo os jovens estão tentando escapar ali das implicações de viver do tráfico, etc., mas acabam não conseguindo fazer isso, e nos anos 80 o tráfico vira uma indústria. E aí está consolidada a violência como um traço permanente do tecido social. Nesse sentido, o filme tem um impacto extraordinário, porque inclusive o filme muda um pouco o eixo da antiga dicotomia, né? O bandido é bandido porque é mau, visceralmente mau, ontologicamente mau, ou ele é uma vítima da sociedade, e o Cidade de Deus, digamos assim, fragmenta, digamos, as motivações através das quais você ingressa no universo da violência, que pode ser por puro prazer, o personagem do Dadinho que vira o Zé Pequeno, que pode ser por vingança, uma negalinha, que pode ser por mera cupidez, mera usura, ou seja, quero ficar rico, que é o personagem do Cenoura, e por aí vai. Então, a violência e a relação de qualquer sujeito social com ela tem muitas origens, é um fenômeno às vezes muito complexo, não dá para resumir tudo, digamos assim, a uma mera ideia de que assim, existem os bons e existem os maus. Não dá para reduzir a um maniqueísmo. Tá? A partir daí, essa relação que o público brasileiro tem com esse tipo de questão, de tema, de filme, só fez aumentar. Até porque filmes como Cidade de Deus, como Tropa de Elite e muitos outros, eles têm uma relação, digamos assim, como se eles fossem grandes filmes de aventura, grandes filmes de ação, tá? Como se tivessem heróis, tipo Capitão Nascimento, um herói extremamente controverso, porque no fundo um personagem fascista,
Mas os filmes têm essa pegada digamos assim, de mobilizar catarticamente o público, e isso vai significar que esse tipo de cinema ressurge em grande estilo no século XXI e vai levar, digamos assim, a discussões bastante complexas na medida em que a vida brasileira, nos últimos tempos, ela se tornou bastante problemática, a partir, por exemplo, das jornadas de 2013, quer dizer, um questionamento aí de como a relação do Estado com o corpo social estava muito, digamos assim, difícil, muito problemático, muito equivocado, estava se tirando muita coisa da população e não se retornando serviços adequados, de qualidade para ela. E isso precipita as questões políticas que a gente conhece, a eleição acirrada de 2014, o impeachment e a eleição do Bolsonaro aqui em 2018 e já a posse dele em 2019. E há aí uma discussão sobre preciso intervenção militar, o que é esse novo sujeito social que é o miliciano, como é que você lida com o tráfico, a explosão do sistema prisional, como é que você reconhece ou não reconhece esses vários sujeitos sociais, como é que você traduz isso, por exemplo, em experiências fílmicas que de alguma maneira tematizem e discutam tudo isso. Por exemplo, em relação ao presidiário, houve muitos massacres no Brasil nos últimos 2 anos, é importante recordar um filme como O Prisioneiro da Grade de Ferro, do Paulo Sacramento, que é um filme extraordinário no sentido de que ele pega uma câmera de vídeo pequena, ou seja, essa revolução que o digital proporcionou já na virada para o século XXI, e entrega aos presos. E aí os presos podem, de fato, registrar como é viver dentro de uma cela, onde deveriam caber 10, estão 40, 50, 60, e como são as relações entre diversas facções, entre diversos tipos de prisioneiros, o que é aquela vida. Alguma coisa que, por exemplo, também está na vivência e no trabalho do Drauzio Varela, que é um médico, Carandiru, né? Que vai escrever um texto que vai virar o Carandiru do Hector Babenco, escreveu outro texto que virou essa série de televisão agora, Carcereiros, etc. Enfim, você tem aí um crescente, digamos assim, uma crescente fragmentação da questão da violência entre seus vários agentes, suas várias situações, seus vários lugares e as várias relações que se estabelecem dentro disso, percebendo aí que não dá mais para considerar que o Estado não participa disso. O Estado é um personagem central nesse processo, seja porque o Estado é o poder, então tem grupos que exercem o poder em determinado momento, e aí você se pergunta em quem, em nome de quem, se pergunta como esses grupos instrumentalizam o poder, tá? Como eventualmente você elegia personagens que, digamos, dominavam determinadas áreas no tempo do tráfico, ou como você elege hoje determinados personagens que são egressos de grupos milicianos, tá? Como o Estado trata a questão da violência de uma maneira, digamos assim, mais científica, mais política no pleno sentido da palavra, ou como o Estado, na verdade, se abstém, se omite em relação a isso, e, de alguma maneira, amplia, aprofunda, digamos assim, essa verdadeira catástrofe social brasileira, que digamos assim, uma mortandade gigantesca. As estatísticas, os mapas, etc., ficam falando em algo em torno de 60 mil mortos por ano. Nenhuma guerra contemporânea tem tal escala. Então, e grande parte dessas mortes são provocadas pelo agente policial. Então, tem alguma coisa muito errada aí no processo de lidar com a violência urbana, de lidar com a violência, de lidar com o tecido social, que significou aí, digamos assim, ou uma paralisia, ou uma omissão, ou uma falta de percepção do que é a verdadeira natureza do problema hoje, já que ele não é igual de 100 anos atrás. Não, é fantástico esse discurso histórico. Agora, Hernani, eu queria voltar, assim, especificamente sobre 2 filmes, se você me permite, porque eu acho que eles estão bastante, desses todos que você falou, porque eu acho que eles estão bastante presentes no imaginário popular contemporâneo, que é o Cidade de Deus e Os Tropas de Elite, né? Tanto um quanto o 2. O Cidade de Deus é um filme de, salvo engano, do início dos anos 2000, né? 2001, 2002. E ele é um filme interessante, quer dizer, e aí me corrija se eu estiver errado, porque
ele tem muito a ver um pouco também com a criminologia crítica. É exatamente o que você colocou. Ele rompe um pouco com aquela posição causalista do crime, né? Com aquela coisa de tratar o criminoso como a vítima de uma determinada circunstância, aquele determinismo, aquela coisa que a criminologia sempre fez, pelo menos ali até a década de 70, com muita força, que é de tentar buscar as causas, as razões do crime, né? E não tratar o crime como um fenômeno político, né? O sujeito é criminoso porque o que ele está fazendo infringe uma lei. Agora, por que ele está fazendo aquilo, ou por que ele deixa de fazer aquilo, isso não é uma questão criminal propriamente, né? Isso é uma questão que pode ter múltiplas influências. Aí você citou vários desses personagens, cada qual com as suas influências personalistas, né? Um motivado pelo ganho econômico, o outro, enfim, motivado por outra coisa. Mas o fato é que esse filme ele rompe um pouco com essa ideia, que você colocou muito bem, do criminoso como um sujeito ontologicamente mau, né? Perverso. Isso é muito interessante, porque porque isso também rompe com uma tradição criminológica. Isso também, é claro, a criminologia ela vem antes, digamos, essa, entre aspas, evolução da criminologia, ela vem antes, ela surge antes do filme. O que é natural, né? Claro, a arte, ela não é um processo muito mais lento, né? Muito mais gradual, enfim, nesse particular. Mas o fato é que o Cidade de Deus, a sensação que eu tenho é essa, que ele apresenta uma proposta de visão do infrator da lei, e que também não é romantizada, que também não mas ela rompe uma tradição que vinha ali na coisa do bandido como uma pessoa ruim, né? E nesse sentido o filme ele é encantador, né? Quando ele de fato isso Cidade de Deus ele tem essa marca, sim, ele tem essa. Tem. O filme que, enfim, é lançado ali em 2002, ele é um filme que tenta, digamos assim, romper com duas questões anteriores. Uma era uma tradição fílmica em que você tinha, digamos assim, uma visão que àquela altura poderia ser chamada de romântica, em que você só tem dois lados da questão, o bom e o mal. Né? E eventualmente, quando você tem que combater o mal, ou seja, tem que combater o crime, eventualmente o personagem, que quase sempre é um policial, ele está diante de uma questão, digamos assim, ética. Eu estou combatendo algo que, digamos assim, é uma falta, uma falha, uma perversão, é um delito em si mesmo, ou estou combatendo uma pessoa que foi levada àquilo e, portanto, não é responsável por aquilo. E essa é uma visão que, no fundo, é uma falsa questão. O crime existe em si, as motivações do crime são variadas e a verdadeira questão não está nisso, não está no crime imediato, está na estrutura que envolve tudo isso, que é a estrutura social e com sua dimensão política, com sua dimensão de Estado, que é classista. Né? Aí o que durante muito tempo não se percebeu e que está no Cidade de Deus de uma forma muito curiosa, porque o personagem que sai daquele universo, que é o Buscapé, tá? Ele sai porque ele vai para um outro lado da cidade, mais do que isso, vai para um outro universo social, para uma outra classe. Ele é como que resgatado do mundo da favela. Que é um pouco a própria história do Paulo Lins, que é o autor do livro original, que foi comissionado por uma antropóloga, Alba Zaluar, para desenvolver uma pesquisa dentro daquele universo, porque ele era daquele universo, e ele acaba se tornando um escritor de sucesso e por aí vai. Então, quando você não percebe que, no fundo, isso atende a uma dimensão classista, você retira da questão a dimensão política. E aí o Fernando reintroduz a dimensão política, não só quebrando com essa expectativa de que já sei de onde vem o mal, já sei o que determina o crime, na verdade não sabe. Né? Então ele vai quebrando os estereótipos, personagem a personagem, praticamente todos os personagens do filme, você pensa uma coisa, ele é outra. Tá? E para além de quebrar os estereótipos, ele vai dizer o seguinte: como é que funciona de verdade esse crime? É só um lado? Ou, na verdade, o crime é uma imensa estrutura que acaba envolvendo todas as classes?
que tem relações entre os traficantes e a polícia, que tem relações entre a polícia e, por exemplo, a imprensa ou mídia, que tem relações entre a mídia e os grupos de poder no país, etc. Enfim, a partir do filme você tem uma outra percepção de como é que se dá esse fenômeno e como é que você pode caracterizar esse fenômeno artisticamente, que é o caso do filme, ou eventualmente num estudo que venha a se dar a partir desse momento com essa nova percepção. Nesse sentido, o filme é um divisor de águas. Ele rompe com esse determinismo, rompe com essa caracterização, rompe com essa compreensão, vamos dizer, sociológica anterior, e eventualmente, aí eu não tenho condição de avaliar, porque não é minha área, talvez rompa com a própria tradição da criminologia dentro do Brasil até aquela altura. E, a partir daí, a questão passa a ser como é que cada agente age dentro desse processo. Quando você vai para o Tropa de Elite e você vai, no fundo, para um traficante que até aquela altura tinha uma imagem simbólica de todo-poderoso, né? Muitos filmes, inclusive, trabalham nesse sentido. Você vai ver um filme como o Alemão, o Cauã Raymond, é o traficante que tem o cordão de ouro, que mora na grande mansão da favela, etc, etc, etc. Mas o Tropa de Elite não. O baiano come uma quentinha que está fria na laje, num barraco, enfim, é muito simples, é muito básico e até muito precário, e que é o chefe do morro. Tá? Então, contra quem você está, na verdade, lutando e como é que você está lutando como agente do Estado, que isso fica caracterizado, sobretudo, nos 3 policiais, né? Há uma proeminência do Capitão Nascimento, mas, na verdade, o filme é protagonizado pelos 2 aspirantes que chegam à Polícia Militar e tem uma visão ainda muito romântica da atuação deles, que eles querem consertar a polícia, a cidade, o mundo, etc. Eles têm um princípio ético de correção, nesse sentido eles são incorruptíveis, né? Vem simbolicamente no BOPE esse espaço que manteve essa postura anticorrupção. O filme é, para eles, um rito de iniciação, quer dizer, um vai morrer por conta, digamos assim, dessa percepção de que é possível ajudar, é possível intervir, é possível, de alguma maneira, fazer um bom trabalho, e o outro vai acabar, de alguma maneira, adotando a filosofia Capitão Nascimento, porque, ao final da narrativa, acredita que realmente não há opção. Ou seja, ele avaliza, ele de alguma maneira certifica ali os anos de vivência do Capitão Nascimento, que quer sair daquele universo, não aguenta mais aquele universo, porque acha que aquilo tudo apodreceu, que aquilo tudo não tem mais jeito, que aquilo tudo só pode ser enfrentado a partir de uma lógica mecânica de Estado. É o meu trabalho, eu tenho que fazer esse trabalho da melhor forma possível. A melhor forma possível não é dentro da lei, então ele rompe a lei. A rigor, ele comete crimes o tempo todo, ao longo do filme. E ele justifica isso para ele mesmo, dizendo que ele está fazendo o certo. Esse um certo que você tem muita dificuldade de entender de onde saiu. E aí isso se aproxima muito do fascismo, porque esse certo não é um consenso social, é uma ideologia ou de um grupo, ou de uma instituição, ou de uma organização. No filme é a ideologia do BOPE, né, que acredita deter a verdade e deter os meios para enfrentar a questão em meio à sociedade, e ele se perverte. É aí que está a grande questão do filme. Ele se perverte e perverte o subordinado. Né? O filme é muito ambíguo nesse sentido, porque o processo todo de construção dessa visão junto ao subordinado é através de torturas, assassinatos, etc. Ou seja, como se estivéssemos em pleno inferno e não há mais solução, saída, não há mais condição possível para tudo isso. Essa visão dantesca, ela se reverte um pouco no segundo filme, e o segundo filme consegue introduzir um elemento novo, que é o seguinte: a origem do mal não está no corpo social, a origem do mal está no Estado. Mas aí o filme recai numa armadilha anterior, volta a ser determinista. Tá? Então o problema é o Estado, mas praticamente o problema são os políticos. Tropa de Elite 2 é um pouco uma adaptação livre do governo Garotinho, de toda a corrupção que campeou durante o governo Garotinho aqui no estado do Rio de Janeiro.
E aí, portanto, no fundo, a questão é a cupidez, a usura, não é exatamente todo o processo histórico-social que monta um grande espaço urbano, que monta uma grande periferia, que monta um esquema econômico, uma equação econômica onde não há emprego para todo mundo, onde você vai estar, de alguma maneira, eventualmente fora da equação e você precisa sobreviver. O Tropa de Elite 2 é um filme que chega na ideia dos políticos e é um pouco, talvez, um cartão de visitas para o processo seguinte, que vem com as jornadas de junho de 2013. Existe um problema. Não se sabe bem qual é a origem do problema e não se sabe bem qual é a solução para o problema. E a partir daí o que surge é a ideia de uma solução de força. Tá? E a solução de força ela é típica dos regimes antidemocráticos, dos totalitarismos. Aí você abre espaço para as distopias contemporâneas como se elas fossem as soluções para um processo já esclerosado e já sem possível solução por acordo, por consenso, pela via democrática. Eu quero entrar de forma aprofundada na questão das distopias, mas antes eu queria aproveitar aqui a tua presença, o teu conhecimento e falar um pouco sobre esse personagem que eu acho que tem muito a ver com a realidade digamos, da política criminal fluminense, que é o Capitão Nascimento. Eu acho que o Capitão Nascimento é um personagem que está para muito além do Tropa de Elite, né? É um personagem que criou um imaginário, sedimentou, eu acho que ele não criou, mas talvez ele tenha sedimentado um sentimento, enfim, uma percepção no imaginário popular de que o policial, de que o valor do policial é a questão da sua incorruptibilidade e que a questão da proteção dos direitos humanos, da valorização da vida, e que isso não são valores do agente policial, né? Quer dizer, eu acho que o Capitão Nascimento, ele, de maneira muito clara, ele desassocia uma coisa da outra, né? Eu acho que isso já estava presente nas mentes e nos corações das pessoas, de uma forma geral. Acho que o acirramento do capitalismo, dos seus processos perversos, ele já levou as pessoas a serem assim. Só que eu acho que o filme, ele caricatura isso, né? E tem um ator que talvez seja o melhor ator brasileiro da sua geração, se não o melhor, um dos melhores, sem dúvida nenhuma, que incorpora isso de maneira perfeita, brilhante, e quer dizer, a sensação que eu tive quando eu tinha raiva do Tropa de Elite, né? Eu tinha raiva. Eu, que sou um advogado militante na área criminal, quer dizer, eu vi os estragos que o Tropa de Elite fez na mente, ou os estragos que ele reforçou, talvez, né, na mente das pessoas, no sentido de... E como que o BOPE cresce como uma instituição depois do Tropa de Elite, né? Essa instituição que está aí na proa desse projeto de necropolítica que vige no Estado do Rio há tanto tempo, né? O Estado do Rio hoje, mais uma vez esse ano, bate mais uma vez o recorde de letalidade policial. São 1.600 pessoas mortas e o ano ainda não acabou. E já batemos o recorde do ano anterior. Quer dizer, evidentemente que isso não tem nada a ver com o filme, né? A letalidade policial altíssima é fruto de uma opção política que vige nesse Estado há alguns governos, né? Enfim, que é o que atende aí aos interesses da elite, aos interesses de quem está nos espaços de poder. Mas o fato é que a sensação que eu tive é que o Tropa de Elite, especialmente a partir do seu personagem principal, o Capitão Nascimento, que ele solidificou isso, quer dizer, que ele criou aceitação popular, social. E eu acho que o 2 avacalhou ainda mais o coreto, porque o 2 dá ali, faz uma análise conjuntural, fala do sistema, aparece uma figura ali que é na verdade, inspirada no deputado Marcelo Freixo, né? Como ali, que a coisa da milícia, e a sensação que eu tenho é que o 2 dá uma simplificada no debate sobre a política criminal, quando ele volta os canhões todos da crítica para a questão da milícia, quer dizer, como se esse fosse o único e talvez o principal problema, e eu tenho sérias dúvidas com isso, e a sensação que eu tive, e é isso, e todo mundo viu o Tropa de Elite, porque ele tem uma estética muito agradável, ele é um filme muito bem feito, né? O Padilha é um grande cineasta, indiscutivelmente, e é um filme que está aí, e que firmou percepções, e que firmou opiniões, e que... Você tem essa percepção também? Tem. Bom,
É só olhar o fato de que o Tropa 2 teve 11 milhões de espectadores, que é uma bilheteria gigantesca, um público gigantesco para os padrões médios do cinema brasileiro. E de uma maneira mais geral, do que o Tropa 1? Muito mais. O Tropa 1 teve 3 milhões. Caramba, o Tropa 2 quase quadruplicou, então. Isso, é. Olha, a primeira coisa que eu acho que as pessoas não percebem, o fenômeno da corrupção existe desde que o homem existe. Então, é um traço da vida social. Os economistas eles são muito pragmáticos e o bom economista ele diz o seguinte, bom, quando você montar a sua estrutura contábil, você põe lá um valor para a corrupção, porque faz parte do sistema. O que eu acho que é uma questão mais importante aí nesse processo da corrupção policial, sobretudo, mas não só, é o fato de que quando o fenômeno das grandes cidades se inicia, a polícia ganha um outro status, lá em meados do século XIX. Ela ganha um status, sobretudo, de repressora de movimentos sociais e de repressora das periferias de uma maneira geral. Para reprimir, digamos assim, a guerrilha de esquerda ou aqueles militantes de esquerda que de alguma maneira se opunham ao poder estabelecido. E isso cristaliza, inclusive, uma figura pública que virou personagem de muitos filmes, que é o Mariel Mariscot. Tá? Até porque o Mariel se tornou uma figura pública muito conhecida, quase um popstar. Quer dizer, o policial durão, o policial eficiente, o policial isso, o policial aquilo, mas que era o policial que agia sempre fora da ordem legal e, de alguma maneira, estava ali a serviço de outros interesses e a serviço, sobretudo, de um Estado discricionário. Então, eu acho que o Capitão Nascimento é fruto de todo esse processo anterior, ou seja, pelo menos de meio século de construção de uma imagem do policial como sendo esse policial que tem que estar à margem da lei para poder atuar, que representa ali, digamos assim, os interesses dos homens e mulheres de bem, que representa ali aquele agente que protege a propriedade, enfim, a vida, os valores positivos da sociedade e que, na verdade, é fruto de uma excrescência, é fruto de um equívoco, é fruto, inclusive, de uma construção terrível, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista ideológico, que é você suspender a lei, suspender o Estado Democrático de Direito e criar ali nos porões esse tipo de personagem, esse tipo de figura que vai, no fundo, estar a soldo de determinados interesses. Então, e pelo fato de que, ao longo de várias décadas, esse personagem é cultuado, ou cultivado, ou criado de uma forma ou de outra, ele sobrevive ao fim da ditadura militar, ele de alguma maneira, em parte da sociedade, é requisitado como a solução. Tá? Tudo isso cria o caldo de cultura que emerge dentro do filme, dentro do Cidade de Deus, que emerge claramente no Tropa de Elite, configurado ou cristalizado na figura do Capitão Nascimento. E, digamos, o Capitão Nascimento ele dá corpo a um imaginário que tinha sido muito forte ali nos anos 60, tinha amainado com o fim da ditadura nos anos 80, mas voltou com muita força no século XXI. Tanta força que, de alguma maneira, esse desejo pela solução discricionária e de força, ela reaparece nas jornadas de junho e vira bordão da campanha política do Bolsonaro. A própria imagem da arma figurada nos dedos, etc., a própria ideia de que bandido bom é bandido morto, a própria ideia da formulação da exclusão de ilicitude ou coisa que o valha, enfim, nos projetos do atual governo, espelham toda essa tradição histórica que, no fundo, é de parte da sociedade brasileira, que, no fundo, é de um conjunto de grupos dentro dela que acredita que essa é a solução adequada e que é digamos assim, uma ideologia política construída durante o fascismo dos anos 20. Tá? E que, enfim, deu no que deu já no passado e que atualmente se mascarou sob essa forma de, digamos assim, pequenos assassinatos cotidianos que, no final das contas, em dezembro chegam a 1.600 pessoas mortas como resultado de uma ação prática do Estado. Na verdade, como resultado de uma política absolutamente discriminatória, absolutamente fascista, no pleno sentido da palavra, porque esposa a ideologia, esposa os métodos, esposa a atitude,
E como resultado, na verdade, de uma incompreensão de um dado simples. Isso vai resolver o problema? Não. Nunca resolveu, não resolverá. O problema é outro, o problema é a desigualdade, o problema é a distribuição de renda, o problema é o fato que o Brasil já é um país rico e continua com esses problemas todos há mais de meio século, etc. E você sustenta, digamos assim, soluções paliativas ou soluções equivocadas a partir desse imaginário social, desse imaginário cultural, que o Capitão Nascimento cristaliza como se fosse o grande herói. Eu me lembro muito que quando o Tropa de Elite foi lançado, você teve inclusive ações de marketing na então nascente internet, e você tinha um portal chamado IG, que tinha uma série de videozinhos e tirinhas animadas para crianças, e você teve uma dedicada ao Capitão Nascimento, né? Dentro do que eles chamavam de Iguinho, né? Então, aquilo não era visto como algo negativo, aquilo era visto como algo a ser oferecido a uma criança, sei lá, de 6 anos de idade. Olha que mais um herói brasileiro, né? De tal forma isso era equivocado ali àquela altura, que no fundo não houve contestação a essa proposição, né? As críticas mais pesadas e uma maior clareza em relação ao que representam as contradições do Capitão Nascimento e as origens dele vieram muito mais tarde. Mas aí, de alguma maneira, a própria vida brasileira já tinha se transformado, e eu diria que essa ideologia que perpassa o Capitão Nascimento, ela está hoje absolutamente disseminada no corpo social brasileiro, tá? Se você vê a quantidade de pessoas que se elegeram a partir dessa premissa, você vê a quantidade de policiais que se elegeram, delegados, policiais militares, enfim, homens das forças policiais brasileiras que se elegeram, é impressionante. Exatamente o movimento do Tropa de Elite 2. Isso. Né, que é ele saindo do quartel e se projetando para a vida pública. Para a vida pública, né? Exatamente, porque ele entende que, de alguma maneira, a esfera de atuação não é mais a esfera, sei lá, da delegacia, do quartel, etc. A esfera de atuação... É mais do front, né? Exatamente. Digamos assim, a própria vida pública, a própria política, o próprio Estado brasileiro de uma maneira geral. O que só aumenta a perversão. Porque, digamos assim, a Constituição brasileira é muito clara. O bem maior, o valor maior é a vida do cidadão. Tá? E é isso que tem que ser, de alguma maneira, protegido e não atacado. Perfeito. Fantástico, fantástico. Hernani, eu queria aproveitar que a gente ainda tem um tempinho e falar um pouco de repente tentar sair um pouco do Brasil e falar um pouco das séries, né? Porque é um fenômeno, né? É uma coisa que está hoje completamente disseminada por causa dos serviços de streaming, né? Eu acho que o pessoal até vê muito mais séries estrangeiras do que séries brasileiras, né? Eu acho que, enfim, a impressão que eu tenho é que agora é que começa um movimento de ter um pouco mais de séries brasileiras, enfim, mas as séries estrangeiras têm há muito tempo. E eu até falava com você um pouco antes da gente começar aqui a gravar, uma percepção que leiga também que eu tenho, e que você até corrigiu enfim, e colocou ela em termos mais claros até para mim, e que eu queria repetir isso para os ouvintes. Quer dizer, eu tenho a percepção de que essas séries... é muito na moda as séries que apresentam algum tipo de distopia, né? Eu acho que a Handmaid's Tale é uma série muito vista e muito famosa e que tem ali a distopia por excelência, né? Muitos episódios de Black Mirror também apresentam esse cenário distópico, enfim, e outras. E a percepção que eu sempre tive era de que esses cenários de distopia apresentados por esses cineastas, apresentados por esses roteiristas, eles sempre esbarram na coisa do avanço de um Estado totalitário, né? De um Estado em que a sensação, e aí Handmaid's é a melhor ilustração, né? De um momento, de uma quadra histórica em que o Estado cuida de tudo, em que o Estado controla tudo, em que a presença da polícia é maciça, em que, no caso de Black Mirror, em que você começa a usar expedientes de polícia preditiva, né? Quer dizer, prever, a polícia atua antes do crime acontecer. A impressão que eu tenho é que todos esses grandes autores que se dedicaram a escrever o futuro esbarraram com um futuro de Estado penal exacerbado, quer dizer, ainda mais exacerbado, ainda mais
enfim, inchado, né? Isso tem sentido isso? O que você... Tem. O fenômeno das séries é um fenômeno que vem do final dos anos 90, né? Inicialmente é ligado à TV a cabo, essas grandes redes de televisão a cabo que se formaram naquele momento, tipo o Home Box Office, o HBO, etc. Foi incrementado com o streaming, e aí a grande marca é o Netflix, e como esse serviço, a partir de 2011, 2012, ele de fato ocupou o espaço, ou o ciberespaço, né, o espaço da web, e se tornou uma opção economicamente viável para você assistir, digamos assim, um novo produto. A série em si não é novidade, mas, digamos assim, como ela se estruturou como uma grande narrativa, que a série antiga ela esgotava sua questão no próprio episódio. A série nova ela é como a televisão brasileira, a telenovela brasileira. Que às vezes você pegava uma telenovela lá dos anos 70, tinha 300 capítulos, 400 capítulos. Hoje as séries têm temporadas, né? Você pega, sei lá, o Game of Thrones durou 8 anos, que dá mais ou menos 400 capítulos, e é uma grande novela em evolução. Esse fenômeno ele vai se interessar, sobretudo, por uma crítica crescente ao chamado mundo neoliberal ou mundo global. Por uma crítica crescente a uma certa falência das grandes instituições desse universo, que são o Estado, que é a grande empresa, sobretudo a grande empresa multinacional, que é a falência de instituições como a igreja, como digamos assim, a universidade, enfim, aquela base que te permitia levar o projeto iluminista adiante. Né? Essa base está, de alguma maneira, ineficaz, ineficiente, está ruindo, não dá mais conta, não tem mais respostas e os problemas continuam. Nesse sentido, se criou um espaço, um momento, uma base para o ressurgimento da solução de força. Tá? Só que a solução de força ela não é mais como da maneira antiga. Ela não é mais pela estrutura oficial de repressão do Estado. Agora é uma estrutura paralela, ou uma estrutura extraoficial, ou às vezes não é nem presente. Você citou o caso do Bacurau e disse, olha, lá não tem, por exemplo, força policial. Não tem a presença do Estado de uma maneira mais significativa, embora a cidadezinha seja justamente os cidadãos se apropriando das funções do Estado e criando um bem-estar comunitário. Mas dentro dessa possibilidade, inclusive, nem tem uma força policial pensada pela própria comunidade. Isso não existe lá. Dentro dessas séries internacionais, você tem, digamos assim, de um lado, uma retomada do imaginário lá, de uma certa literatura fantástica, da primeira metade do século XX, muito preocupada com os totalitarismos, né? O Orwell lá com 1984, o Huxley com Admirável Mundo Novo, quer dizer, um certo temor de que o Estado socialista ganhasse essa configuração totalitária final, exercesse um poder onipresente, quer dizer, fizesse tudo, e, sobretudo, chegasse nessa repressão, e mais do que repressão, nesse controle e vigilância absolutos do cidadão. De alguma maneira, isso ressurge dentro dessas séries mais contemporâneas. No Handmaid's Tale isso é absolutamente visível. E a questão é que, a partir de agora, você tem a constituição de um novo imaginário mítico para justificar esse Estado totalitário. Não é recorrer, por exemplo, não deu certo o projeto iluminista porque houve falha aqui e ali, vamos corrigir isso. Não se trata mais de voltar ao projeto iluminista, trata-se de tirar ele de cena e propor alguma outra coisa, propor algum outro imaginário. No Handmaid's Tale, inclusive, as aias são violentadas em função desse novo projeto de constituição de uma sociedade sadia, correta, eficiente, adequada ou algo do gênero. Então, o que existe é, de um lado, um reconhecimento de uma falência total e absoluta desse projeto iluminista, ou o antigo nome era a utopia, né? E a inauguração de uma nova percepção e uma nova proposição, que a gente chama de distopia, mas que, na verdade, significa uma nova proposição mítica. Quer dizer, um novo imaginário que,
um certo poder de coesão interno da narrativa que ele esposa, parece que promete o reino dos céus novamente na terra e vai solucionar todos os problemas desde que todo mundo se adeque, desde que todo mundo se submeta. Isso significa, na verdade, você tirar, inclusive, a figura do Estado dessa equação, tá? Que eu acho que é a grande questão dentro dessas séries nos últimos, 15 anos. O que está em risco de fato, o que rui de fato, o que sai da equação de fato? A ideia de democracia. É isso que, na verdade, se pôs em linha de colisão com o mundo neoliberal, esse mundo neoliberal que emergiu aí no século XXI, e onde você diz que a democracia ela pode até ser muito bacana, muito boa, como ideia, mas como realidade ela não funciona. Tá? Então você simplesmente substitui essa realidade por uma outra realidade paralela, alternativa, para uma outra realidade distópica, onde, pelo poder da força, de alguma maneira, você vai lá e supostamente corrige tudo. Né? O que essas séries também trazem à tona, que é muito interessante, é o fato de que um sujeito que de repente assume uma condição de exterminar pobres ou algo do gênero, ele talvez passe a pensar sobre isso. Uma outra questão que essas séries põem em cena é, será que tudo isso é feito digamos, da forma mais nobre possível? Será que tudo isso é feito em função de uma ideia que se considera correta? Ou há interesses? Ou essas sociedades continuam sendo sociedades de interesses, sociedades de classes? O Handmaid's Tale é extremamente estratificado do ponto de vista das classes, dos grupos. Você, inclusive, não pode passar de um grupo a outro, etc. Então, na verdade, você acirrou aquilo que está na origem mesmo do projeto iluminista, que é a estrutura de classe da sociedade burguesa, que é o exercício do poder por um pequeno grupo, que é estruturas de repressão que podem não mais ser chamadas de força policial ou de sistema judicial ou alguma coisa do gênero, mas estão aí, de alguma maneira, sendo tornados práticos, concretos e, sobretudo, através de uma única ação que é a violência pura e, eventualmente, um limite pelo extermínio. Né? A gente nunca pode esquecer que o extermínio era uma solução considerada científica e lógica dentro da lógica fascista dos anos 20 e 30 do século passado, que chegou aos campos de concentração no primeiro momento e aos campos de extermínio ao fim e ao cabo. Então, essa lógica é que está por trás, por exemplo, da discussão que essas séries trazem à tona em relação ao mundo que nos cerca, que é esse mundo neoliberal ultra-reacionário, que acha que, de alguma maneira, o mundo democrático, com todas as suas questões, contradições e imperfeições, não serve mais, e que você pode ter alguma coisa no lugar que é, no mínimo, eficiente. E aí, eu queria realmente tocar nesse ponto e insistir nesse ponto, porque a gente vê ressurgir coisas inimagináveis, por exemplo, no Brasil, como teve aí semana passada, um desfile de um grupo integralista que quer retomar os ideários de Plínio Salgado. Desfilando de camisa verde, fazendo a saudação integralista, lá o Anauê, etc., acreditando que aquilo é a solução para, digamos assim, a vida brasileira atual. Já está mais do que provado historicamente que não é. Então, fazer essa opção leva sempre à questão: o que eles querem? Quais são os interesses? Por que se quer viver na base do extermínio? O que isso traz como consequência para todos, não é só para um determinado grupo da sociedade, é para todos. O acirramento da violência só traz mais violência. Você vai viver numa sociedade absolutamente sobressaltada e tragicamente enclausurada, porque todos vão ficar enclausurados de uma ou de outra maneira, e sem solução. Porque insistir nesse ponto é trazer uma não solução para o problema, e aí a gente não vai sair disso nunca. Olha, fantástico. Hernani, eu queria aproveitar que você está aqui e falar um pouquinho de Bacurau e de Coringa, porque eu acho que são dois filmes recentes, sucesso de bilheteria. Acho que Bacurau é um sucesso de bilheteria, Sim. Né? Sem dúvida, objetivamente falando, né? Sucesso de bilheteria, os dois são filmes diferentes, enfim, mas que, digamos, circundam ali
os dois uma ideia, digamos, mais ou menos semelhante e que diz muito sobre política e que diz muito sobre o estado atual das coisas, né? E eu queria te ouvir um pouco. O que você achou desses filmes? O que você achou? O que você acha das leituras que as pessoas têm feito de Bacurau? Eu, quando vejo os cineastas falando, né, o Kleber Mendonça e o parceiro dele... o Juliano Dornelles. O Juliano Dornelles. Acho que eles falam uma coisa muito legal. Olha, o filme é igual um filho, né? A gente faz e não é dono das interpretações. Mas eu já vi cada interpretação de Bacurau, assim, incrível, que parece uma coisa da literatura fantástica, assim, sabe? Eu queria te ouvir. Você é um mega especialista, aí, um cara que entende profundamente da história do cinema e do cinema atual. O que você achou desses dois filmes? O que você acha? Olha, vamos primeiro para o Bacurau, que eu acho que é o filme mais interessante. Eu gosto muito do filme, acho o filme extremamente bem dirigido, com uma montagem primorosa, com uma grande sacação, porque não vemos tudo, mas sabemos de tudo, pressentimos tudo, vivenciamos emocionalmente tudo. E, digamos assim, preciso uma certa capacidade artística para articular alguma coisa como essa. O filme dá continuidade a uma série de temas da obra sobretudo do Kleber, né? Tá lá no Som ao Redor, tá lá numa série de curtas, que é a dimensão fantástica, a dimensão de interesse por um certo cinema B, internacional sobretudo. Ele fica citando lá o João Carpinteiro em vários filmes. Tem um pouco essa coisa do espaço isolado, circunscrito, onde se dá a ação, no Som ao Redor aquela rua, no Bacurau aquela comunidade. Tem essa dimensão a perspectiva é sempre uma perspectiva popular, do oprimido, mas não necessariamente do sujeito sem noção do que está acontecendo, muito pelo contrário, ele tem plena consciência dos processos que o cercam. Ele resolve agir dentro desses processos. E o Bacurau se tornou um fenômeno cultural em função de tudo que se vive no Brasil nos últimos anos, da oposição clara, definida do Kleber, seja lá ao impeachment, ao governo Temer, seja ao governo Bolsonaro atual e, sobretudo, suas políticas culturais. E, digamos assim, o filme foi uma espécie de descarrego para parte da população, no sentido de representar ali uma visão mais positiva, uma visão de luta, uma visão de crítica a um país de corrupção, a um país de acordos, a um país de jeitinhos, e uma visão de respeito à dimensão popular no melhor e no mais pleno sentido da palavra. O filme é um filme político. Não deixa de ser um filme político, embora ele seja muitas outras coisas, mas ele é um filme político. E ele é um filme político para dentro, não para fora. Ele não é um embate entre aquele grupo de mercenários estrangeiros que vêm ao Brasil caçar pessoas como um doce esporte. É de uma mentalidade interna que às vezes olha a vida estrangeira, olha determinadas sociedades de outros países e acha que aquilo é o padrão, que aquilo é, digamos assim, o melhor, que aquilo é a boa vida, que aquilo é que nós deveríamos ter aqui. Como não temos, a gente simplesmente se muda para Nova York, ou coisa que o valha. Há sutilezas no filme que eu acho que às vezes as pessoas não percebem, de que aquele grupo de pessoas mercenárias pagou para estar ali, para ter um momento maior na vida, e são, de repente, caixas de supermercado, caixas de banco, são pessoas comuns que, com dificuldade, reuniram ali suas economias para ter um momento de alegria na vida, só que é uma alegria sangrenta e uma alegria trágica. Mas são pessoas, no fundo, comuns e que adotam essa perspectiva que eu estou chamando de fascista, né? Que cabeça é essa de alguém que sai do seu lugar para ir caçar outros seres humanos em alguma parte isolada do mundo? E por que nós, brasileiros, admiramos eventualmente esse tipo de pessoa, esse tipo de sociedade ou esse tipo de cultura? Por que admiramos, por exemplo, uma cultura tão violenta, tão cultora da violência como a dos Estados Unidos? De alguma maneira, essa violência que nos vem de fora com produto cultural, com produto midiático, está em discussão, em xeque ali dentro do Bacurau, e isso se desdobra, inclusive, dentro das
situações do filme em que os preconceitos internos também são revelados de uma forma ou de outra, e se explora ali essas contradições. De alguma maneira, o Bacurau ele é um filme que não fecha a questão em relação a qual é o bom sistema político, qual é o mau sistema político, qual é a boa ideologia, qual é a má ideologia. Ele simplesmente diz: há um impulso de uma grande parte da comunidade, e o Bacurau é uma metáfora do Brasil, por viver bem. E viver bem não é viver ricamente, não é viver a partir de signos de ostentação, não é viver com paisagens supostamente paradisíacas, é viver para o outro. Que eu acho que a grande questão que emerge do filme é esse viver para o outro. Mas o que é esse conjunto de cidadãos brasileiros? Eles não renegam a sua história, são cidadãos que, na verdade, têm um histórico de resistência e têm um histórico de sobrevivência. Há, inclusive, no filme esse personagem do bandido, né, que é o Pacote. Era um matador de aluguel. Tá? O fato dele ser matador de aluguel impede ele de ser uma boa pessoa, no fundo, uma boa alma, de fazer opções de vida, de ter um interesse pela comunidade? Não. Então, de alguma maneira, o filme desarma estereótipos, desarma arquétipos, desarma ideologias de um lado e de outro, à esquerda e à direita, e diz: olha, ninguém é tão simples assim, e ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. O que existe aqui é um impulso. Qual é o impulso? Viver bem. Né? É cuidar das crianças, é ter a escola, é ter o posto médico, é de alguma maneira ter os bons remédios e não os maus remédios, é ter acesso aos livros, é permitir o culto, qualquer culto, religioso ou parareligioso ou de qualquer outra natureza, é se divertir, é ter o Instagram, o Facebook, não sei o quê, mas sem endeusar nenhuma dessas coisas, sem transformar nenhuma dessas coisas em fetiche, né? Eu acho que a grande questão é você fetichizar tudo que te rodeia e até certo ponto, inclusive, abrir mão da sua vivência mais imediata, mais autêntica em função desses fetiches, etc. Então o filme, de alguma maneira, ele se apresenta como uma utopia, ou re-utopia. O filme é lido, de alguma maneira, como uma distopia, né? Porque ele está ali em 2020 e poucos, está ali um pouco mais à frente, ele brinca com isso, né? Ele não é um filme futurista, né? Bacurau é uma cidade que parece de 50 anos atrás, lá no interior do Nordeste. Mas ele, na verdade, não é uma sociedade distópica. Ele seria a sociedade utópica propriamente dita. Então, eu acho que isso é um grande trunfo do filme, de tocar nas pessoas, no desejo das pessoas, no sonho delas, de ainda ver essa utopia de alguma maneira se realizar. De não abrir mão da utopia. Boa parte do mundo está abrindo mão da utopia, ou seja, está abrindo mão do projeto iluminista. Esse é um filme que não faz isso. Né? Reconhece as dificuldades, os problemas, as questões, mas não abre mão de suas utopias particulares e não abre mão dessas utopias à maneira brasileira. A maneira, por exemplo, de uma Nossa Senhora Aparecida, encarnada ali na Ilha de Itamaracá, que é a personagem que morre logo no início do filme, a grande deã daquela comunidade, e que, enfim, reaparece, ou aparece, ou faz a sua aparição, justamente como a santa protetora daquele lugar. Né? Então, essa sacação, inclusive, que é ao mesmo tempo muito simples, mas muito bonita, está lá no filme, né? De não dizer que aqui é que é o certo, aqui é que é o bonito, um pouco de tudo misturado, e tudo isso é Bacurau e tudo isso é o Brasil. Eu acho, nesse sentido, um filme muito, muito leve, muito brincalhão, muito divertido, tem lá suas brincadeiras de suspense, tem lá suas piadas e tal. E um filme muito singelo em reconhecer uma potência aí no povo brasileiro, que é sempre esquecido, mas que, na verdade, carrega tudo isso desde sempre. Já o Coringa é um filme que eu particularmente não gosto. Tá? Eu acho que é um filme que engana muito na sua aparência de estar dando espaço e corpo a uma revolta, sobretudo social e de parcelas jovens da sociedade, da comunidade,
contra os preconceitos de variada ordem que estariam disseminados em meio ao mundo contemporâneo. Isso existe, de fato, estão aí. Essa revolta juvenil existe, de fato, está aí. Mas o filme é uma grande armadilha em relação a isso. Primeiro porque há um títere, há alguém que manipula tudo isso. E que manipula tudo isso em função de, digamos assim, um desvario particular radical. O Coringa é literalmente maluco. E o filme é uma armadilha, inclusive, de estrutura, né? Porque tudo que vemos não existe, né? Tudo que vemos é o que passa na cabeça dele no momento final, diante da assistente social que ele vai matar. O filme, inclusive, é o desejo incontido do Coringa de, no fundo, casar mal ao Batman. Então, ele recua ao momento em que o Bruce Wayne é criança, o que é impossível na lógica lá do mundo do Batman, né, daquelas narrativas todas, e é o autor indireto, é o autor intelectual da morte dos pais do Bruce Wayne, o que é, digamos assim, ao mesmo tempo uma jogada de roteiro muito inteligente, mas um aspecto revelador de qual é a real intenção, qual é o real interesse por trás daquilo. E aí isso justifica a repressão a um personagem como Coringa, porque é um louco, e justifica que essa repressão não seja feita dentro dos limites da lei, e sim por um personagem paralelo que é o Batman. A narrativa do Batman é a narrativa de que a lei faliu e eu preciso exercer a lei e a justiça em nome de todos que são atingidos pelo mal, pela violência, etc., porque o Estado não tem condição de fazer isso. E no caso da narrativa do Batman, inclusive, o Estado pede, na figura do comissário Gordon, que o Batman haja nesse sentido, porque ele tem limitações que o Batman não tem, então ele pode criar a real justiça. Ora, assinar embaixo, diante de uma equação, de um argumento dessa natureza, é assinar embaixo de toda a emergência desses fascismos contemporâneos, que estão supostamente de alguma maneira caçando e destruindo os loucos e proporcionando a partir disso a boa vida. Será que é isso mesmo? Eu acho que não. E eu fiz muito um paralelo do Coringa com o Gabinete do Dr. Caligari, lá, o filme do expressionismo alemão, que tem mais ou menos a mesma estrutura, né? Quer dizer, o Cesare, que é o louco, no final do filme você percebe que nada daquilo aconteceu, nada daqueles assassinatos aconteceu, estava tudo na cabeça dele. Mas o roteiro e a montagem original do Caligari não tinha isso. O Cesare realmente tinha saído do sanatório e tinha matado todo mundo. Que era uma denúncia de um fascismo já emergente àquela altura na Alemanha, que o Robert Wiene queria denunciar e que os produtores censuraram, mudaram. Aquele final não é do Robert Wiene, é um final do produtor, justamente para você conter a real crítica a esse estado de coisas dentro de uma premissa que é justamente a oposta, de que precisamos de repressão sim, porque senão os loucos entram pela nossa casa dentro e nos destroem. E, na verdade, o que entra pela nossa casa dentro quase sempre são as forças repressivas estatais. Tá? Então, eu acho que aí está o limite entre um filme e outro, entre uma percepção da comunidade se autodeterminar, se autogerir, que é o caso do Bacurau, e dentro de uma outra percepção que é a comunidade entregar, ou se entregar ao desvario, ou entregar a solução ao louco, e com isso, enfim, atingir um estado de caos, e do caos não vai surgir nada bom em termos políticos. Incrível. Poxa, muito, muito legal, Hernani. Eu acho que as reflexões que você faz, elas são, não vou dizer complementares, porque, enfim, elas dizem respeito a uma ciência, a um saber autônomo, mas elas ajudam muito a gente a entender os processos, né, dentro da criminologia, dentro da política criminal, dentro da segurança pública e principalmente a forma como a população que é espectadora da arte e que é receptora dessas políticas públicas, né, percebem uma coisa e a outra coisa, né? E como que a arte aponta, né, de qualquer forma, para principalmente essa arte contemporânea, né, para um inconformismo, né? Como que
como que o mundo está incomodado com o que está acontecendo, né? E como que esses filmes, essas séries, deixam isso claro, né? Apontando ora caminhos distópicos, ora caminhos... Mas o fato é que não está ninguém feliz com essa situação, né? Isso parece que está muito claro. Cara, queria te agradecer muito, foi muito, muito legal mesmo esse bate-papo aqui, muito enriquecedor. Queria agradecer mais uma vez ao Léo ter estabelecido esse contato, ter permitido que você viesse aqui. À medida que você falava, várias coisas me vieram à cabeça, eu anotei e queria muito contar com a tua presença aqui numa outra oportunidade, porque realmente tem muito mais interseções aí nesse mundo do que eu imaginava. Então eu queria te agradecer muitíssimo, dizer que para nós é um motivo de grande alegria ter você aqui. Queria te passar a palavra para você se despedir da nossa audiência e também pedir a você, como eu sempre faço, para deixar com a nossa audiência qualificada a dica de um livro com a condição, que eu acho que para você é absolutamente desnecessária, de que o livro não seja um livro jurídico, tá? Porque como quase todo mundo que ouve aqui, ou quase todo mundo que vem aqui é ligado ao direito, a ideia é propor, como hoje só falamos de cinema, de séries e de televisão e coisa e tudo mais, a ideia também é propor um livro aí que abra a cabeça, que tire o pessoal do rame-rame do direito. Para mim foi uma alegria estar aqui, uma coisa muito inusitada para mim, falar para uma plateia que eu acredito que seja muito mais do mundo jurídico. Mas foi ótimo conversar sobre esses temas, esses filmes. Para mim também é uma forma de aprender outros aspectos, outros pontos de vista. Enfim, estou à disposição. Quando vocês quiserem, me chamem, a gente conversa sobre tudo mais que a gente possa explorar aí no mundo do cinema, das séries, do audiovisual de uma maneira geral. E eu vou sugerir não um livro, mas um catálogo que enfim, os ouvintes podem encontrar na web, ou seja, põe lá no Google, que vai aparecer um PDF desse catálogo, que é o Vilania no Cinema Brasileiro. É um catálogo de uma mostra que o Centro Cultural do Banco do Brasil e uma produtora chamada Saraguina fizeram há 2 anos atrás, que está disponível para baixar na web, e que eu acredito que tem algumas reflexões e tem uma filmografia ao longo da história do cinema brasileiro que trata dessas questões, desses temas, desses personagens, que eu acho que pode ajudar a ampliar um pouco a compreensão de como isso é importante dentro da nossa cultura e mais especificamente dentro do nosso cinema, e pode aí subsidiar talvez algumas outras investigações que vocês queiram fazer ou simplesmente despertar curiosidade por outros filmes em que isso de repente está lá de uma forma mais significativa. Legal. Obrigadíssimo, Hernani. Obrigado a todos pela audiência e um grande abraço. Até a próxima semana.